E aí pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo hoje aqui sobre um e-book chamado Marx e Satã, que fala a respeito das origens, né, e das motivações de Marx para ter escrito a sua obra, né, o Capital, a principal obra de Marx aí, como também elaborar a ideologia socialista, na verdade. Então, esse e-book você pode encontrar na internet, eu vou deixar ele na descrição aqui abaixo. Ele tem 38 páginas, é um book muito rápido de ler, e ali uma hora e meia, mais ou menos, você consegue lê-lo totalmente. Ele é de um pastor da Califórnia chamado Richard Wurmbrand. Esse pastor, né, ele analisa algumas cartas que Marx trocou com seu pai, e também uma obra de Marx que é muito pouco conhecida ou ocultada dos meios acadêmicos, que é uma obra Olanem. Olanem é um anagrama, né, uma palavra escrita ali ao contrário, que em português significa Manuel. Manuel, para quem é cristão, sabe que significa Deus conosco, né, que é um dos nomes atribuídos a Jesus Cristo. Isso é muito utilizado por satanistas, né? Esse hábito de escrever palavras ao contrário para profanar a própria fé, né? E mostrar sua oposição, na verdade, ao cristianismo e aos cristãos. Então, essa obra do pastor Richard Wurmbrand, né, fala a respeito de Marx. Marx era um judeu alemão, nascido em 1818, morreu em 1883. Marx tinha na sua adolescência ali algum tipo de vivência com o cristianismo, né? Tem uma obra dele, parece que foi escrita na adolescência, chamada A União dos Fiéis com Cristo, que Marx ali demonstra claramente que ele cria sim em Deus, acreditava em Jesus, mas por algum motivo, né, ele se rebelou contra Deus e provavelmente ali por causa dos meios ali que ele começou a circular, né, começou a circular em meios que praticavam orgias ali, e uma das cartas que ele troca com o pai, né, ele admite que já havia perdido a esperança no cristianismo, que sabia que ele já havia perdido a salvação, como também a sua alma já estava destinada ao inferno. Isso que Marx fala numa das cartas que ele troca com o pai. E Marx é um adepto aí da filosofia de Hegel, né? um filósofo aí que elaborou talvez a filosofia do poder do negativo, né? A capacidade de destruir certas coisas para que surjam outras boas a partir daquele negativo ou daquela destruição. Tudo dá a entender também que Marx ele foi iniciado em meios ocultistas e satânicos, né? E também muitos personagens dão conta das aspirações, das motivações e do estado de espírito que Marx estava imbuído ali antes de escrever a sua obra ideológica, né? Sobre o socialismo, comunismo, etc. Um desses personagens a qual Marx tinha muito apego é o Mefistófeles, da peça O Fausto, escrita por Goethe, um clássico aí da literatura universal. Esse Mefistófeles ele tem uma frase célebre, né? Uma das frases dele na peça é que tudo merecia ser destruído. Isso tem muita proximidade ali com a filosofia do Hegel, né? O poder do negativo. E Marx, lá quando ele vai escrever o Manifesto Comunista de 1848, ele deixa muito claro, vou deixar o Manifesto Comunista aqui também na descrição, para que você possa investigar e consultá-la também se tiver interesse. Ele deixa muito claro que o objetivo daquele manifesto, aquela convocação aos proletários de todo mundo, era para que destruíssem a religião, destruíssem a propriedade privada e a família tradicional. Se você analisar o contexto ali da época, onde Marx tirou as análises que ele fez a respeito da sociedade, né, para escrever o Capital, entre outras obras dele, você vai ver que é a Inglaterra ali do período da Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, né, onde a igreja anglicana estava muito inserida naquela cena ali. Também ele vai falar também sobre o catolicismo, mas enfim, em termos gerais, essa religião que Marx ansiava destruir é nada mais nada menos que o cristianismo, sim.
E o Manifesto Comunista ele deixa muito claro, né, tá na descrição, repito, que Marx deseja, ansiava uma nova sociedade justa e igual para todos os homens, mas uma sociedade sem Deus. Ora, como, né, esperar uma sociedade justa e igual feita por homens que são inerentemente injustos? Isso é totalmente contraditório, né? E um outro personagem que Marx era também adepto era o Prometeus, um mito. Na mitologia grega, Prometeus é aquele que roubou o fogo de Deus, do Deus Criador, e entregou para os homens, aí fazendo alusão ali à filosofia, né, bem contida na obra de Marx, que é o materialismo, aquela separação do mundo metafísico, né, e só a consideração de aspectos físicos e materiais. E o cristianismo, na verdade, se você for analisar, né, essa ligação de Marx lá com o cristianismo na sua adolescência, ele vai servir ali também para Marx usar o sacrifício de Jesus como motivação para os proletários, para que eles se sacrificassem, né, como Cristo se sacrificou pelos homens, por toda a humanidade. Ele vai usar isso para que os proletários se sacrifiquem pelo comunismo e pelo socialismo que está sendo empregado ali na Rússia em 1917. Ele vai usar esse sacrifício para persuadi-los, né, a não questionar nenhuma ordem da liderança do partido, da hierarquia do Partido Comunista, dos socialistas, para que se sacrificassem, para que pudessem, a partir daquele período, realmente brotar na humanidade um mundo melhor. Marx andava muito mal acompanhado também. Se você for analisar alguns amigos dele aqui, ele conheceu um cara chamado Moses Hess, lá em 1841. Esse Moses Hess provavelmente foi o que instigou a ser um antirreligioso e quem apresentou o socialismo para Marx também, que já estava contido em algumas obras daquele século ali. Esse Moses Hess, ele tem uma frase que dizia o seguinte: Karl Marx irá acabar e exterminar a religião do mundo e também vai processar a Deus, né? Esse Moses Hess também tem uma outra frase que é a seguinte: desejo vingar-me daquele que governa o mundo. Ele também muito provavelmente motivado por um sentimento de vingança contra Deus, o Deus que ele conhecia também, assim como Marx, né? Uma outra figura aí bastante conhecida para quem estuda o socialismo é o Mikhail Bakunin, que falou uma frase também parecida com o que o Leandro Carnal falou outro dia, que Satã seria o primeiro empreendedor da história, né? O Mikhail Bakunin, ali ele vai dizer que Satã foi o primeiro libertador da humanidade, demonstrando clara devoção aí a Satanás, né? A Lúcifer. E um outro personagem também, o Florence, que estava ali no contexto da cena do Manifesto Comunista em Paris, aproximadamente 1871, o Florence ele vai cravar a seguinte frase: o ódio a Deus é o princípio de toda sabedoria. Quem é cristão sabe que esse versículo, né, é uma paráfrase de um versículo que está lá em Provérbios 1, que diz: o princípio da sabedoria é o temor de Deus, na verdade. E os socialistas, na verdade, eles pegam essas palavras, né, assim como Moses Hess lá, eles vão empregar algumas palavras, né, para ali dar uma roupagem de boas intenções para o socialismo. Eles vão usar muitas palavras como amor, bondade, igualdade, que são palavras muito próximas também ali ao cristianismo, né? Só que no termo, no contexto, né, socialista, são só palavras para enganação, porque conforme demonstrado nessas frases e na ligação tanto de Marx quanto das pessoas que ele andava com círculos ocultistas, satanistas,
fica bem claro que a motivação real desse pessoal não pode ser boa, ao exaltar e demonstrar ali um ódio e um desejo de vingança contra Deus. Na verdade, isso tudo foi canalizado, né, no sentimento de ódio contra a humanidade que Marx desejava ali, deixa claro em um dos seus ditos ali, que, assim como Prometeus, né, que desejava arrastar toda a humanidade, na verdade, para o inferno. Então os socialistas ali, tomando também como exemplo a obra 1984 do George Orwell, eles aderem, né, eles empregam uma linguagem, né, nova, chamada ali por Orwell de nova língua, né, de palavras de efeito que persuadem as pessoas realmente a aderir àquele movimento sem saber as suas reais motivações. Os socialistas, muitas vezes que a gente conhece por aí, tanto na universidade, como pode ser um familiar, um conhecido, um amigo nosso, que aparentemente são pessoas boas, são pessoas com boas intenções e aderem ao socialismo, exatamente porque eles têm aí nos círculos acadêmicos essas obras de Marx, principalmente a Olanem, ocultadas ali dos meios, né? Na maioria das vezes, esses professores, eles são materialistas, né? Materialistas são aquelas pessoas que compreendem o mundo de uma forma somente física e terrena, não considerando os aspectos metafísicos, né? Não considerando que esses aspectos influenciam diretamente o mundo material. Então, como que isso pode ser bom? Karl Marx, né, destilou ali nas frases dos seus poemas satânicos todo o seu ódio a Deus no Olanem. Tem todos esses personagens, o Rez, o Bakunin, o Florence, que eram pessoas diretamente envolvidas em círculos satânicos, né, em círculos ocultistas. Como é que isso pode ser bom? Se você me falar ali, não, uma ou outra análise de Marx ali, pelo contexto da Revolução Industrial é boa, tudo bem, pode ser boa uma ou outra frase. Agora, de uma forma geral, toda a elaboração da ideologia socialista visa-se não somente destruir a humanidade. Isso pode ser percebido não só nos livros que a gente lê, tem várias literaturas, né, depois que os arquivos da KGB lá foram abertos, e no Brasil mesmo nós temos alguns escritores já escrevendo sobre isso e dando exemplo de algumas obras também, onde esses autores, né, pós a abertura dos arquivos de Moscou, deixaram bem claro ali as armas sujas, né, que eles utilizavam como ferramenta de propaganda e de enganação para persuadir as pessoas a aderirem ao socialismo, ao ocultismo. E você não precisa acreditar nem em mim, nem nos livros somente não. Olhando para a nossa sociedade mesmo hoje, fica muito claro, né, o que os grupos socialistas aí chamados de coletivos, que parecem mais aqueles sovietes lá da Revolução Russa, a gente pode observar claramente que essas pessoas, né, o movimento feminista lá principalmente, tem muita ligação e muita similaridade com esses aspectos satânicos e ocultistas. Você vê, por exemplo, a ideologia de gênero, a ideologia lá que visa subverter o sexo, com ênfase principalmente lá na tenridade, lá na infância, mexendo diretamente com as crianças, né? Aí você tem um evento em 2014, se eu não me engano, chamado Xereca Satânica, onde as feministas ali, elas suturaram a vagina de uma mulher, né, numa espécie ali de ritual satânico, com envolvimento de drogas e orgia, numa festa ali. Você tem, durante o período das eleições, onde, né, se eu não me engano, na Universidade Fluminense, né, eu posso estar enganado, mas é uma das federais, juntaram ali um grupo de feministas e fizeram uma espécie de ritual ali em volta do caldeirão de bruxa, né, para que o Bolsonaro não pudesse ganhar a eleição. O feminismo também tem como uma de suas bandeiras, uma dos seus ícones ali, a Lilith Naremar, que é, digamos assim, entre aspas, um personagem ali feminino, que muitos dizem que teria sido a primeira mulher de Adão, a se opor inclusive a Adão, né? E a instigar todas as mulheres não à submissão, mas à rebeldia contra o homem. Lilith Naremar, a gente sabe muito bem que na verdade, uma entidade demoníaca, né, que está ali,
que é cultuada, né, em alguns rituais, invocada em círculos de bruxaria e etc. Você tem apologia dos socialistas a aborto, né, assassinato de crianças nos fetos. Na verdade, aborto é um eufemismo. Você tem apologia de drogas, que escraviza tantas famílias por aí. E você tem, no meio desse contexto também, o surgimento de teologias, né, que são nada mais nada menos que releituras do cristianismo para a instrumentalização dessa teologia para a causa socialista. Vocês têm aí a teologia da missão integral na Igreja Protestante, tem ali a teologia da libertação no círculo católico, que visa nada mais nada menos que subverter o verdadeiro evangelho e usar essas pessoas, né, os cristãos na verdade, como idiotas úteis, é o termo ali que o Gramsci vai usar, para a revolução e para a causa socialista que visa, na verdade, empregar aí uma sociedade totalitária, uma espécie de socialismo, não somente no contexto dos Estados-nações, mas no contexto global. Vários líderes ao longo da história são ligados com círculos satânicos, né? Você tem ali o próprio Stalin, você tem o Lenin, o Stalin, principalmente o Stalin, e você tem o Hitler ali também, que se você pesquisar um pouco aí, você vai ver que o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, eles eram altamente ligados ali a práticas ocultas e místicas ali. Se você observar nesse livro Marx e Satã, tem uma frase emblemática de Marx que ele começa já lançando a seguinte fala. Isso é Marx falando, tá? Os vapores infernais elevam-se e enchem o cérebro, até que eu enlouqueça e meu coração seja totalmente mudado. Vê essa espada? O príncipe das trevas vendeu a mim. Karl Marx, nesse livro Oulanen, de poesias satânicas. Então a gente vê que o proletariado, né, essas bandeiras aí, esses termos, bondade, igualdade, etc., são só pretextos ali socialistas, né? Esse caldeirão de coisas, esse caldo de coisas, de frases e ligações com contextos satânicos não pode suscitar inspirações ou motivações boas para que essa ideologia tenha algum sucesso no mundo, a não ser causar destruição e morte. E foi assim por onde o socialismo passou, como até hoje, né? A gente pode ver lá em Cuba, na Venezuela e em outros países aí, na própria União Soviética, né? Então eu estou fazendo aqui, né, tô dando um alerta aqui, principalmente para cristãos, a respeito das verdadeiras motivações de Marx, né, para escrever e elaborar sua ideologia socialista. E eu não estou fazendo aqui uma defesa do capitalismo, certo? Porque o capitalismo é uma forma econômica, de forma bem simplificada, né? É uma forma econômica inerente à própria natureza humana, de fazer comércio, isso desde que o mundo é mundo, desde as primeiras civilizações mesopotâmicas, babilônias, né, e egípcias, que existe esse comércio. Então, a verdadeira motivação de Marx não pode ser simplesmente essa alteração econômica, e nem eu estou defendendo, né, nem estou defendendo o capitalismo em detrimento do socialismo. Eu quero apenas mostrar e demonstrar para vocês aqui que a destruição que a gente pode observar do capitalismo aonde ele foi empregado não é uma coisa simplesmente do acaso. Ela tem uma origem e ela tem uma motivação. É a motivação de Marx, ele deixa bem claro que é destruir a sociedade, certo? Isso aí não é um simples acaso, né? Uma simples ideologia, emprego de uma ideologia que simplesmente não deu certo. Então, obviamente, isso é totalmente incompatível com o cristianismo, certo? O Marx tem uma outra frase também que ele fala o seguinte: o ensino, eu ensino todas as coisas em palavras misturadas, porque assim cada um luta e briga pelo que quiser, pelo que achar que é necessário. Então, a verdadeira motivação de Marx era realmente causar essa confusão, causar esse distúrbio social que o marxismo cultural, principalmente, ele traz para a sociedade
principalmente no Brasil, onde através do gramscismo isso foi muito bem empregado. Tem um livro chamado Arquipélago Gulag que ele fala uma frase seguinte: marxismo, socialismo é possessão demoníaca coletiva. Então todo esse caldo de coisas ali dá margem para a gente realmente tirar conclusões de que a teoria socialista, a ideologia socialista, ela é totalmente nociva, principalmente para o cristão ou quem tem algum tipo de cosmovisão ali metafísica, né, que é totalmente oposto do que Marx queria empregar, que era uma visão materialista. Não sei se eu li isso foi exatamente no livro do Olavo, mas é uma expressão que era a terrestrialização da humanidade, o verdadeiro objetivo de Karl Marx. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você sabia dessas questões, ou sabe de pessoas que estão defendendo essa ideologia sem saber as reais motivações de Marx, compartilha, curte esse vídeo e vou deixar na descrição os links para quem quiser ir ler o livro. Uma hora e meia, o livro tem 38 páginas, você consegue ler ele totalmente. E se você quiser comprar esse Oulanen, eu estou tentando comprar ele, inclusive, é um pouco difícil de comprar, o livro de poemas satânicos do Karl Marx. Vou deixar também o Manifesto Comunista, que é bem curto também, tem umas 60 e poucas páginas, para quem não leu ainda, ler e se informar, beleza? Valeu, valeu, valeu!